Turma, o jogo retrô faz muito sucesso atualmente. Mas mais do que isso, os jogos que são de qualidade faz sucesso hoje como fazia sucesso antigamente também. Isto está na cara de todo mundo. Volta e meia eu vejo seguidores comentando sobre suas experiências com os jogos que já jogaram, seja no Mega Drive, seja no Super Nintendo, seja no Nintendinho, Play 1, Play 2, Sega Saturno, 64 e outros videogames. Os jogos de antigamente não contavam com a imersão da internet. E devido à qualidade desses jogos antigos, muitos dos jogos atuais sofrem muita influência desses jogos antigos devido à sua qualidade. Tem muito jogo indie que tem cara de jogo antigo. E que bom que nós levamos isso em conta, o que vale a pena. Tanto é verdade que eu vejo pessoas que vêm cá e curtem o conteúdo que eu faço. Comentam ou às vezes tem grandes visualizações, mesmo eu estando no começo aí do meu canal. Para vocês que assistem, gostam, curtem, eu agradeço a vocês de coração. Antes de começar o conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e seguir o canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Então, hoje, para quem é adulto, tem um tempo corrido, precisa aproveitar seu tempo, devido seja ao trabalho, devido a ter família, devido a ter filhos e outras necessidades e responsabilidades. Muitas pessoas falam que não tem tempo para jogar devido à sua vida corrida, seja pelo cansaço, seja pelo horário complicado que tem, às vezes não tem um tempo para poder parar. Ao mesmo tempo, vivemos nas mídias sociais. E não digo isso para você parar de usar as mídias sociais ou simplesmente ficar por conta de jogar ou coisa assim. Não é isso. Eu estou dizendo que às vezes tem muita informação, tem muita coisa que acontece à nossa volta e acabamos por não termos foco sobre aquilo que está acontecendo à nossa volta. Por isso, ficamos assim, com a impressão de termos uma déficit de atenção, entendeu? Acabamos por não ter foco na vida, não ter foco nas coisas que estamos fazendo. E quando estamos em uma atividade de lazer, não conseguimos sentir prazer devido à culpa das nossas responsabilidades que devemos meio que ficar por conta dessas responsabilidades. Atualmente temos vontade de realizar atividades de lazer e acabamos por não fazer isso. Ter um tempo de ficar em paz para curtir o momento de diversão. Sentimos culpas devido às nossas responsabilidades. Isso é algo que está acontecendo e temos que gerenciar nosso tempo, gerenciar nossa vida, senão perdemos um tempo que é importante. Pensando nisso, eu acredito que tirar um tempo para ler, jogar ou ver um filme, sair, viajar, depende de como vamos gerenciar nosso tempo. Sobre isso, sobre a questão de tempo, até mesmo tem jogos que têm essa tomada aí, tem esse foco de dar diversão a quem está jogando e não ser um jogo muito longo, certo? Se a gente reparar, os jogos antigos tinham essa pegada, eles eram mais rápidos, tinham uns que eram muito fáceis, tinham outros que eram mais difíceis, mas não deixavam de ter uma qualidade na imersão com o jogador. O protagonista, o bigodudo italiano, está na boca de muitas pessoas e os mídias e outras coisas mais. O bigodudo, que eu não vou falar o nome, é um personagem que já está na cultura de todos, que já alguma vez ouviu falar dele. Até pessoas que não jogam conhecem do personagem. Para você ver a importância de que o protagonista tem que conquistar quem está vendo ele ao ver um jogo ou outras mídias. Pensando nisso, os jogos indies têm uma grande vantagem sobre os demais jogos, devido à dimensão do tempo dos jogos e até muitas vezes serem jogos mais compactos. Até mesmo os jogos antigos, eles têm muito a ensinar a gente sobre como produzir uma mídia, um jogo. Os jogos de plataforma são tão atrativos pelo próprio protagonista que muitas vezes tinham habilidades que fascinam o jogador, seja um salto, seja correr, seja power-ups,
seja força, seja várias habilidades que o diferencia dos personagens que estão no cenário. E quando você vai jogando de acordo com o cenário, você vai vendo a imersão que o personagem tem com o jogo. Isso a gente via lá no começo dos anos 90. Com jogos, você poderia ver isso na velocidade do personagem, no poder de tiro, no ataque, na fuga. São habilidades interessantes para os personagens de jogos de plataforma. Outra coisa interessante é a ambientação, o cenário do jogo, seja castelo, desertos, florestas, cavernas e muitos outros cenários. Tão interessantes que também tem a sua própria dinâmica, seja barris explodindo, seja caixotes quebrando, ou seja, passando por encanações. Os personagens também pode ter power-ups que pode ajudar no combate, seja bombas para destruir os chefes, seja outros ataques que ajudam até a dar uma imersão a mais. E esses ataques são tão importantes que não tem muitas unidades dele durante o jogo, por isso você precisa economizar. Outra coisa legal que você pode perceber em um jogo de plataforma é a locomoção do personagem. Dependendo de cada personagem, a movimentação pode ser diferenciada, seja cordas, saltos duplos, voar, escalar, quicar e muitos outros tipos de movimentação que ajuda na imersão com o jogo, deixando ele mais diferenciado. Agora, se pararmos para pensar que cada jogo de plataforma for influenciado por um filme, por filmes de ação e filmes de terror, você pode ficar meio ressabiado porque tem muitas influências dentro dos jogos que a gente conhece. Os protagonistas ou chefes muitas vezes são influência de personagens que já conhecemos de filmes. Para você ter ideia do que eu estou falando, eu vou mostrar uma capa de um jogo. E até agora eu não falei do jogo em questão, mas eu precisava fazer uma introdução para você entender do que eu estou falando. Pegue todos os elementos que eu falei até agora, misture com filmes que você já conhece e fizeram sucesso. Agora coloque tudo isso em um único jogo. Você sabe de qual jogo eu estou falando? Broforce. Sim, Broforce. É um jogo hilário que tem personagens de filmes de ação que fizeram muito sucesso nos anos 80. Com toda aquela aparência meio brega, por muitas vezes canastrona, seja filmes de máfia, seja filmes de guerra, seja filmes de briga, seja filmes de gangues, ou filmes de ficção, ou outras coisas mais. Muitos desses personagens estarão no Broforce. Personagens que a gente conhece, feito por atores conhecidos como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes e muitos outros atores que fizeram muito sucesso em filmes de ação dos anos 80 e 90, certo? E isso, para quem é dessa época, é um verdadeiro espetáculo, porque digamos assim, para a época que a gente jogava nos videogames antigos, por mais que tinha jogos de qualidade, os jogos de filmes já não tinham um histórico bom, entendeu? A gente queria ter um jogo legal de um personagem ou ator que representasse coisas que era da época. Mas, infelizmente, isso acabava não acontecendo. Até mesmo por produtoras como a LJN, acabava por fazer um jogo assim de qualidade questionável. Mas enfim. Outra coisa interessante que o pessoal que era da minha época fazia, porque a gente era moleque, a gente ficava imitando os personagens, esses atores, em brincadeiras nas ruas, imitando Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, que achavam o máximo. E isso é uma tremenda uma palhaçada. Mas era muito legal, assim, se pensar coisas da época. Broforce tem tudo isso aí que eu te falei, ó, escalar, correr, saltar, bater, atirar, só que tudo é exagerado. Se parar para analisar, você vai começar a rir ao ver cada personagem, que é feito como se fosse uma caricatura dos atores que faziam filmes de ação. Para cada habilidade que eles têm, assim,
que são bem característicos dos personagens, você pode ter certeza que vai ser extremamente exagerado ao ponto de você parar e começar a rir do nada. É uma coisa de louco, sacou? E tudo isso em um cenário com personagens, os vilões que são terroristas e que são muito toscos, muito bregas, fazendo propaganda de bebida, de coisas que são relacionadas ao nosso dia a dia, coisas normais, só que isso é pro cenário deles. Então, assim, é um espetáculo de cafonice e de personagens bem canastrões. Vale a pena demais. Fora que os próprios vilões também são referências de filmes, dos filmes que esses personagens fazem parte. Então, para quem é das antigas, vai ver muita referência louca. É um verdadeiro espetáculo. Se você parar para ver aqui até aqui sobre Broforce, o gráfico é incrível. As artes, as pixels arts, é um verdadeiro espetáculo. Isso para cada personagem. Você vai perceber que é muito bacana, muito foda as pixel art dos personagens, fora as animações e tudo mais. É um verdadeiro espetáculo de cor, tiro, porrada e bomba. É um jogo muito rápido para quem quer se divertir, lembrar de coisas que eram das antigas e ainda passar o tempo bem rapidinho, tá? Enfim, conta aqui para mim nos comentários se você já jogou, se gostou do jogo, se gostou da review. Enfim, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.